Olá, alunos e alunas, estudantes de Química do Colégio CBV. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula elaborada pela sua equipe de Ciências da Natureza. Nesse momento, iremos estudar o tema semelhanças atômicas. Dentro do tema semelhanças atômicas, iremos estudar o fato de que átomos são diferentes entre si. Todavia, mesmo existindo diferenças entre os átomos, muitos deles guardam entre si algumas semelhanças. E essas semelhanças existentes entre os átomos podem ser observadas em termos de número de prótons. Os átomos, mesmo sendo diferentes, podem guardar semelhanças quanto ao número de massa, semelhanças quanto à quantidade de nêutrons, e existem espécies químicas que, mesmo sendo bastante diferentes umas das outras, ainda assim apresentam o mesmo número de elétrons. Sendo assim, estudante, em função da semelhança existente entre algumas espécies químicas, elas poderão ser classificadas como espécies químicas sendo isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. No caso, isótopos, nós já comentamos. Isótopos são aquelas espécies químicas que apresentam o mesmo número de prótons. Inclusive, nós comentamos que quando átomos são isótopos, eles pertencem a um mesmo elemento químico. Isótopos. É bom lembrar, aluno, uma pequena coincidência aqui que pode te ajudar a lembrar que isótopos apresentam a mesma quantidade de prótons. Observe bem, o que eu vou comentar agora nem sequer é química, é apenas um método mnemônico para que você possa lembrar dos conceitos. Professor, mas o que vem a ser um método mnemônico? É um método no qual você utiliza coincidências sonoras que não tem tanta relevância ou importância, mas aquela coincidência sonora levará sua mente a lembrar de algo relevante e de grande importância. Por exemplo, nós sabemos que o termo iso significa igualdade, iso, mesmo, igual, iso. Isótopos. Observe que a letra P, isótopos, P é o símbolo para a quantidade de prótons em estudos de estrutura atômica. Então, isótopos P, mesmo número de prótons. Observe o próximo conceito, isóbaros, A. Você sabe que A, em estrutura atômica, A é o símbolo de número de massa. Então, espécies químicas serão classificadas como isóbaros, né, entre si, isóbar, quando apresentarem o mesmo número de massa. Então, isóbaros, isóbar, A, você sabe que é número de massa. Então, isóbaros, espécies químicas com o mesmo número de massa. Estudante, isótonos, N, isótonos, N, isótonos. Ora, isótonos, mesma quantidade de nêutrons. E, por último, aqui está simples demais, isoeletrônicos. Né? Espécies isoeletrônicas são aquelas que apresentam justamente a mesma quantidade de elétrons. Sendo assim, estudante, observe bem essa imagem, realize uma pausa no vídeo e transcreva para o seu caderno essas anotações. Isótopos P, mesma quantidade de prótons. Isóbaros A, mesmo número de massa. Isótonos N, mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos, elétrons, mesmo número de elétrons. E vamos dar sequência ao nosso estudo. Desta vez, eu trago para você, estudante de Química, um primeiro exemplo para a nossa análise. Temos aqui, então, o carbono 12 e temos aqui o carbono 14, que, inclusive,
é um carbono utilizado para datação de fósseis. Isso mesmo, esse carbono 14 é um carbono radioativo. É bom lembrar que todo tecido vivo tem carbono 14, é um percentual mínimo, mas sim, o tecido vivo tem carbono 14. Todavia, quando aquele ser ele vem a falecer, quando aquele ser vivo morre, então o carbono 14 naquele tecido vai diminuindo gradativamente, enquanto há uma conservação do carbono 12 naquele tecido, o carbono 14 ele vai desaparecendo, ele vai emitindo radiação e deixando de ser carbono 14. Então, ao longo dos anos, dos séculos, de milênios, o teor de carbono 14 vai diminuindo no tecido vivo. E esse conhecimento é usado para datação de fósseis, carbono 14. Bem, mas o objetivo aqui não é falar das aplicações do carbono 14, ok? Na verdade, o objetivo aqui é que você perceba que 6 prótons. Quando os átomos apresentam a mesma quantidade de prótons, ok? Eles são, então, denominados de isótopos. Conceito esse que você já conhecia de vídeos anteriores. Isótopos, inclusive, são átomos que pertencem ao mesmo elemento químico. Elemento químico, na visão moderna, é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, com o mesmo número atômico. Dando sequência, eu trago para você um segundo exemplo, onde nós temos aqui o nitrogênio, número de massa 14, número atômico 7, e trago também o carbono novamente, o carbono 14, utilizado em datação de fósseis, número de massa 14 e número atômico 6. Lembrando, não são átomos de um mesmo elemento químico, porque apresentam números atômicos diferentes. Todavia, você percebe que eles apresentam o mesmo número de massa. E você lembra, estudante, átomos que apresentam o mesmo número de massa, eles são denominados isóbaros. Isóbaros, átomos com o mesmo número de massa. Dando continuidade, temos aqui um terceiro exemplo. E nesse terceiro exemplo, eu trago para você átomo do elemento cálcio, número de massa 40, número atômico 20. Trago ainda elemento cloro, número de massa 37 e número atômico 17. Observe, estudante, será que esses átomos são isótopos? Não, porque não apresentam a mesma quantidade de prótons. Será que eles são isóbaros? Ora, isóbaros são aqueles átomos que têm mesmo número de massa. Eles não são isóbaros, porque esse cálcio tem número de massa 40, o cloro, número de massa 37, eles não são isóbaros, ok? Mas, professor, se não são isóbaros nem isótopos, como vamos classificá-los? Estudante, você lembra como se calcula a quantidade de nêutrons, número de massa, menos número atômico, nós teremos aqui 20 nêutrons, novamente no cloro, número de massa 37, reduzindo, diminuindo a quantidade de prótons 17, nós temos aqui 20 nêutrons. Eita, então observe que não é tão simples perceber a quantidade de nêutrons. Também não é complexo, ok? Apenas estou querendo dizer que nos isóbaros a percepção é imediata, porque você percebe logo nos isóbaros que o número de massa é o mesmo. Nos isótopos, a percepção também é imediata, porque você observa nos isótopos a mesma quantidade de prótons. Para a percepção dos isótonos, professor, sim, estudante, mesma quantidade de nêutrons, eles são isótonos. Todavia, note que para a percepção dos isótonos, você precisa realizar um cálculo, número de massa, menos número atômico, e determinar o número de nêutrons de cada espécie
para em seguida sim perceber que são isótonos. Temos ainda aqui um quarto exemplo, onde você encontra flúor, número de massa 19, número atômico 9, carga menos 1. É um ânion, tem um elétron em excesso. Você encontra ainda aqui o neônio. Observe que não encontra nenhuma carga registrada no canto direito superior. Então é um átomo eletricamente neutro, neônio, número de massa 20 e número atômico 10. E eu trago para você ainda um outro exemplo, Na, nátrium, em português, sódio, número de massa 23, número atômico 11. No canto direito superior, você encontra uma carga positiva. Essa espécie química é um cátion. Inclusive, essa carga positiva indica que o átomo está com defasagem de elétrons. Ele perdeu elétron para estar positivo, ele perdeu carga negativa, cátion. Aqui, esse menos quer dizer que ganhou elétron ânion, negativo. A carga quer dizer que tem elétron em excesso, positivo, elétron em falta. Bem, então observe, eles não são isóbaros, porque não apresentam o mesmo número de massa, não são isóbaros, não são isótopos, porque não apresentam a mesma quantidade de prótons, também não são isótonos, quer dizer, esse F- aqui, o neônio, eles são isótonos sim, porque aqui nós temos 10 nêutrons e temos 10 nêutrons. Inclusive, então, eles são isótonos. Mas o sódio não é isótono, nem do neônio, nem do flúor, porque o sódio não tem a mesma quantidade de nêutrons que eles têm, ok? Então, não são isóbaros, não são isótopos, não é? E mesmo sabendo que neônio e flúor eles são isótonos sim, mas o sódio não é isótono nem do neônio, nem isótono do flúor, porque esse sódio aqui, inclusive, ele tem 23 menos 11, 12 nêutrons, ok? 12 nêutrons, então não é isótono dos demais. Todavia, estudante, o grande foco aqui vai além. Observe que este flúor ele tem 9 prótons. Se essa carga não estivesse aqui registrada, também seriam 9 elétrons. Mas você sabe que esse menos significa carga negativa em excesso. Ou seja, essa espécie tem 10 elétrons. No caso do neônio, que está eletricamente neutro, esse valor que indica, em princípio, a quantidade de prótons, também está indicando, por consequência, a quantidade de elétrons. Em função da ausência de uma carga positiva ou negativa aqui, você sabe que está indicando que não ganhou nem perdeu elétrons, então são 10 prótons e 10 elétrons. E nesse caso aqui, observe, 11 prótons, número atômico 11, 11 prótons. Considere que essa carga não esteja aqui registrada. Se essa carga não estivesse aqui, então seria eletricamente neutro, 11 prótons, 11 elétrons. Toda vez esse sinal de mais significa perdeu carga negativa. Isso mesmo, aluno. Para que o átomo esteja com carga resultante positiva, ele perdeu carga negativa. No caso, perdeu uma carga negativa e nós temos aqui 10 elétrons. Então, observe que essas espécies, por mais que apresentem diferenças entre elas, ainda assim apresentam o mesmo número de elétrons. E quando espécies químicas apresentam o mesmo número de elétrons, então diremos que estamos nos referindo a isoeletrônicos. Isoeletrônicos é o termo associado quando temos espécies com a mesma quantidade de elétrons. Lembrando um pequeno detalhe, que o átomo ele tem um núcleo e uma eletrosfera. Então você pode entender o átomo como sendo esférico. Se você entende o átomo como sendo esférico, você entende que o átomo tem um raio atômico. Ora, quando o átomo ganha elétrons, então
a eletrosfera se torna maior. Então o raio do átomo é maior quando a espécie química ganha elétrons. Quando a espécie química perde elétrons, ok? Ela pode inclusive até perder uma camada eletrônica. Mas independente de perder elétrons e perder ou não uma camada eletrônica, sempre que um átomo perde elétron, o seu raio atômico diminui. Isso mesmo, perder elétrons, cátion, o raio atômico diminui. Ganhar elétron, ânion, o raio atômico aumenta. Ou seja, essas espécies químicas aqui, mesmo apresentando a mesma quantidade de elétrons, mas ainda assim, o raio do átomo tem diferenças. Quando perde elétrons, o raio do átomo diminui. Quando ganha elétrons, o raio do átomo aumenta. Lembrando, o foco principal dessa tela é que você entenda que, havendo a mesma quantidade de elétrons, iremos classificar como isoeletrônicos. Sendo assim, estudantes de Química, chegamos ao final de mais um vídeo. Final do vídeo, mas não o final do seu estudo. Porque, nesse momento, você irá acessar um Google Formulários com exercícios relacionados a este tema que acabamos de estudar. Lembrando, o questionário que você receberá tanto será na forma de Google Formulários, mas você também receberá um exercício para resolver dentro da plataforma Google Apresentações. Isso mesmo, você receberá 2 pequeninas listas de exercícios, porque questionar é realizar investigação. E quando você responde aquilo que foi questionado, quando você investiga, você aprende. Em função disso, estudante, vamos exercitar. E eu convido todos os estudantes que acompanharam este vídeo a presenciar nossa próxima produção. Em breve teremos mais uma videoaula aprofundando o seu conhecimento de química. Até o próximo vídeo, estudante!